Empreendedores e empreendedoras de São Paulo, sejam muito bem-vindos ao canal Tamo Junto SP, o canal do empreendedor de São Paulo. Esse que é o canal de iniciativa da Associação Comercial de São Paulo, da FACESP e da Faculdade do Comércio de São Paulo. Um canal que vai instruí-lo, sempre com informações inteligentes, informações sérias, por parte de grandes profissionais, grandes formadores de opinião, grandes empresários, líderes empresariais, varejistas, para que você possa superar da maneira mais correta, da maneira mais inteligente possível esse momento de dificuldade causado pelo Covid-19, pelo estado de calamidade pública. E hoje nós estamos aqui para tratarmos de um assunto absolutamente importante, um assunto que está na pauta do dia, que é o comércio eletrônico, não é? E os nossos convidados de hoje, Francisco Parisi, que é empresário do setor de serviços e vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, e também o grande especialista, um dos maiores especialistas e consultores do Brasil em comércio eletrônico, que é o Gustavo Ehrlichman, professor, inclusive, e conferencista do tema comércio eletrônico há muitos anos. Vamos iniciar, portanto, a nossa live de hoje com o Francisco Parisi e, na sequência, a gente conversa também com o Gustavo. Francisco Parisi, muito bem-vindo ao nosso canal e eu vou já encaminhar a você a nossa primeira pergunta, Parisi, que é justamente o seguinte: na sua visão como empresário, como é que o comércio eletrônico auxilia, não é, esses empreendedores, esses pequenos empreendedores em Covid-19? Muito bem. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Eu quero saudar a equipe da Associação Comercial que está promovendo essa série de lives com temas relevantes para os empreendedores, o que vem mantendo a aproximação com a classe empresarial, né, apresentando informações que podem ser aplicadas para minimizar os impactos decorrentes dessa pandemia. Dessa forma, nós temos demonstrado nosso apoio necessário para esse momento inédito, sobretudo para os micros e pequenos empreendedores. E nós, empresários, todos empresários, vamos ter que nos reinventar. Eu acho que é um novo momento. É hora da gente estar focado e encontrar soluções. Imagine que nós estamos aí numa estrada, numa motocicleta, em velocidade, e a gente não pode se distrair, senão nós vamos sofrer um acidente. Nenhum empresário também tem que perder o foco, pode perder o foco nesse momento, porque todos querem continuar na sua atividade comercial, todos querem prosseguir nessa estrada. O comércio eletrônico, ele tem um espaço muito grande para crescer. Você sabe que, em alguns anos atrás, um pequeno empresário com a intenção de abrir um negócio de varejo, ele tinha como única opção montar uma loja física e um ponto comercial, onde se acreditava que ia ter um grande fluxo de compradores, de clientes em busca de seus produtos. Hoje, muito. Com a chegada da internet, as coisas mudaram bastante. Atualmente, é possível começar um negócio em poucos dias, vendendo os seus produtos online e com menor investimento, sem precisar de grande mobiliário, sem precisar de grandes números de pessoas para participar do seu negócio e com menos complicações burocráticas. O negócio online, a venda online, é exatamente o comércio eletrônico e é feita por vários dispositivos hoje, pelos computadores, pelos telefones celulares. Nesse momento, as pessoas estão em casa, estão vendo anúncios na internet, elas estão vendo as necessidades que elas têm dentro de casa, e esses empresários que têm suas plataformas, têm seu site, suas redes sociais, eles conseguem fazer um volume maior de venda, mesmo estando de portas fechadas. E voltando à sua pergunta, Wilson, eu acredito que em tempos de Covid, todos os empresários que vão ter que se reinventar os seus negócios, né, para que consigam suportar essa crise e manter as empresas em atividade. E o comércio eletrônico é essencial para a sobrevivência da atividade comercial. Perfeito. Parisi, diante disso, o que a Associação Comercial de São Paulo, né, essa nossa centenária entidade que já prestou grandes serviços, grandes iniciativas para o empreendedorismo brasileiro,
O que a Associação Comercial de São Paulo está fazendo nesse sentido, do comércio eletrônico? Bom, comercial, temos aí a Faculdade do Comércio, né, que ela está promovendo um curso de comércio eletrônico, até como montar sua loja eletrônica, como facilitar a sua operação com o comércio eletrônico. Então, é importante que aqueles empresários que ainda não ingressaram no comércio eletrônico, é uma oportunidade. Dentro das nossas sedes distritais, nós estamos fazendo uma campanha, um programa agora que batizamos de Ativar os Negócios. Nós estamos criando grupos de empresários. Certamente na próxima semana nós vamos estar com esse programa em andamento já, para passar para todos os empresários. Nós queremos, sobretudo, ativar o comércio no entorno das distritais, nos bairros. O pequeno comerciante, aquele que está com a porta fechada hoje, é o que está mais sofrendo. Eu acho que dessa forma a gente pode facilitar a retomada dos negócios. Eu acho que nós temos feito isso em várias reuniões que a gente tem promovido em nossas sedes distritais. Nós estamos hoje com 15 sedes distritais estabelecidas em todas as regiões de São Paulo, e é uma forma de a gente estar próximo do empresário, do comerciante, e certamente a gente deve promover uma retomada dos negócios a partir das nossas sedes distritais. O nosso trabalho é unir essa classe empresarial, é mostrar ao consumidor que ele tem que privilegiar o comércio de bairro, é a forma deles se sobreviverem e continuar a empregar, né, oferecer os empregos e manter-se nessa cadeia de negócios. Eu acho que, fora isso, a Associação Comercial também, ela tem promovido ações, né, como eu falei, as próprias informações que a gente tem passado aos empresários, certamente tem a contribuir muito com a retomada. Eu acredito muito que, passado esse período de quarentena, nós vamos certamente impulsionar o comércio, e esse é o nosso papel. Perfeito. Paris, eu agradeço muito a sua participação, mas quero que você continue conosco aqui na nossa live, tá? Ao fim a gente retoma para umas considerações finais, portanto, continue conosco, sua participação aqui é importantíssima, mas agora vamos iniciar aqui as nossas perguntas para o nosso segundo convidado, que é o nosso grande especialista em comércio eletrônico, que dá aula sobre esse assunto há um bom tempo, já que é o Gustavo Erlichman. Gustavo, vamos lá, vamos iniciar aqui as nossas perguntas. A primeira delas, Gustavo, como é que você avalia, não é, o comércio eletrônico no varejo, no varejo brasileiro, né? E quais as vantagens, na sua avaliação, da venda online? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Wilson, pelo convite. Prazer, Francisco Parisi, e parabéns pela iniciativa da Associação Comercial em promover esse bate-papo, que eu acho que pegar nesse momento de pandemia que a gente está passando, e espero que os associados da Associação Comercial possam usufruir o máximo possível destas iniciativas que estão sendo feitas por vocês. Vamos lá, o varejo online brasileiro, ele tem crescido substancialmente ao longo dos últimos anos. O número de vendedores online tem crescido também muito nos últimos anos, principalmente pelo fácil acesso à tecnologia, né? Hoje, cada vez mais, nós temos acesso a plataformas de comércio eletrônico, plataformas de meio de pagamento, plataformas de atendimento, operadores logísticos. Hoje, o acesso a esse tipo de material, a esse tipo de produto, está cada vez mais acessível, tornando a entrada de novos varejistas cada vez maior aqui no Brasil. Perfeito. Gustavo, olha só, você acabou de mencionar que as vendas elas estão crescendo, que isso é um histórico já que não é de hoje, né? Perfeito. Mas estamos vivendo agora um momento diferente, é um momento mais turbulento do que o trivial, não é? Muito diferente. E nós estamos notando por várias pesquisas, você deve ter aí dados muito importantes sobre isso, e dados recentes, há muitos pequenos empreendedores, sobretudo do ramo do varejo, estão experimentando um crescimento
nas suas vendas. Há setores que estão ainda mais aquecidos com esse momento. Na sua avaliação, Gustavo, isso é uma percepção por parte desses empreendedores que o comércio eletrônico é de fato o futuro? Eu não falo nem o futuro, ele é o presente. Falar que ele é o futuro seria muita ingenuidade. Hoje, o que a gente está vivendo no comércio eletrônico brasileiro, a gente pode chamar de uma revolução, né? A gente está tendo um número muito grande de primeiros entrantes, tanto do ponto de vista de vendedores, quanto também do ponto de vista de consumidores. A gente tem uma leva muito grande agora de varejistas que estão experimentando pela primeira vez como é ter um comércio eletrônico, como é vender online, como é atender um consumidor virtualmente, e por sua vez também temos muitos consumidores que por falta de opção estão em casa, por obrigação estão em casa e obrigatoriamente estão tendo que consumir fazendo suas compras através da internet, supermercados, restaurantes, farmácias, principalmente os itens de primeira necessidade, né? Esses que representam hoje o maior crescimento de vendas aqui na internet brasileira. Então, como a gente estava falando anteriormente no nosso bate-papo informal, a gente está tendo uma entrada, um nível, uma curva muito grande, muito ascendente de novos entrantes, e isso vai permanecer por um bom tempo, porque eles estão percebendo o quanto o comércio eletrônico é importante para suas operações. Hoje, apenas o varejo físico não vai conseguir sustentar o dia a dia dessas empresas. Gustavo, olha só, existem alguns grandes varejistas, tá? Portanto, não é gente que não tem domínio do tema, somos líderes por aí, que acabam dizendo em palestras, em conferências, em TEDs, talks, enfim, de que a experiência online, seja uma grande tendência, seja de fato uma coisa extraordinária, representa ainda uma fatia muito pouco expressiva do que é o contingente comercial no mundo. Qual é a sua avaliação sobre isso? Procede ou essa visão ela é muito frágil? Dependendo do setor em que o determinado empresário atua, ele até pode ter razão. Mas quando ele falou isso, certamente a gente nem sabia ou nem imaginava que haveria uma pandemia como essa que a gente está vivendo. E com certeza essa pandemia vai mudar o ponto de vista desses empresários que antes falavam que o comércio eletrônico representava uma pequena fatia dos seus setores. Hoje, esse cenário mudou completamente. A pandemia, se a gente for olhar o ponto positivo dela, serviu para mostrar, ela está servindo para mostrar que o comércio eletrônico é sim completamente viável para diversos setores que antes achavam que não, meu setor não serve para funcionar online. Não serve, tanto serviço quanto produto. Hoje a gente está tendo uma oportunidade de ver, como eu falei anteriormente, muitos novos clientes fazendo suas primeiras compras pela internet, e essas primeiras experiências vão se tornar rotina agora. Essas pessoas estão experimentando, estão gostando e vão continuar fazendo suas compras online. É óbvio que elas também vão continuar indo ao comércio físico, vão continuar indo às lojas, mas elas perceberam que sim, é seguro comprar pela internet, que dependendo da loja, ela cumpre com o papel dela, ela tem um atendimento de excelência, ela tem uma logística eficiente, ela cumpre com aquilo que ela promete. A gente tem que aproveitar esse momento desses novos entrantes no comércio eletrônico para segurar esse pessoal e fazer com que eles permaneçam comprando online. Dessa forma, a gente vai continuar mostrando que sim, o comércio eletrônico ele tem chance de aumentar a sua representatividade em diversos setores e tornar isso cada vez mais concreto, cada vez maior. Perfeito. Gustavo, você deve saber que a Associação Comercial de São Paulo, a rede das associações comerciais, elas geralmente elas estão ligadas a pequenos e médios empresários, a pequenos e médios empreendedores, né? Então, uma pergunta muitíssimo importante. É possível que o pequeno varejista, que o médio varejista, né, que o pequeno e médio comerciante, que eles consigam montar uma operação de comércio eletrônico rapidamente e a um baixo custo? Isso é possível? Completamente possível. Eu mesmo estou dando consultoria para diversos pequenos e médios varejistas que estão com pressa de entrar no comércio eletrônico, que não pode agora perder tempo com plataformas mais robustas, com plataformas que exijam meses de configuração, com layouts extremamente complexos. Não, muitos agora estão com pressa
precisando entrar no comércio eletrônico de forma imediata. Para isso, existem soluções disponíveis no mercado, e não são poucas, onde você consegue montar uma operação de comércio eletrônico em, no máximo, uma semana. Hoje é totalmente factível você ter uma loja virtual, ter uma operação logística, fazer ações de marketing digital em pouquíssimo tempo. Basta querer. E me diz uma coisa, Gustavo, esses pequenos e médios comerciantes, pequenos e médios prestadores de serviço também, que é um público muito importante, eles geralmente não têm um departamento de TI dentro das suas empresas. Um ou outro tem, mas a maioria não tem. Aí eu te pergunto, para você operacionalizar a sua loja virtual, há necessidade de você ter um departamento de tecnologia dentro da sua empresa ou também não há essa necessidade? Olha, um departamento, eu não vejo necessidade, mas eu estaria mentindo se você não tivesse que ter alguém com o mínimo de conhecimento para operar essa tecnologia. Pode ser uma pessoa, podem ser duas pessoas, um departamento inteiro dedicado para isso, para quem está começando, não tem a mínima necessidade. Mas precisa ter um profissional próprio ou terceirizado que faça tudo isso acontecer. Tá? Eu, particularmente, tenho vários clientes onde eu atuo dessa maneira. São pequenos e médios empresários que não têm condições nesse momento de montar uma equipe, de montar uma estrutura, e eu presto esse tipo de serviço. Mas como eu, existem hoje milhares de profissionais de comércio eletrônico, de tecnologia, que fazem esse tipo de trabalho, que dão essa consultoria, fazendo com que o pequeno e médio varejista deem seus primeiros passos no comércio eletrônico. Hoje também existem muitas agências digitais que trabalham com esse público, onde elas fazem, vamos chamar, uma outra parte do trabalho, né, que é o trabalho da divulgação, é o trabalho de tornar aquele comércio eletrônico acessível a outros consumidores. Tá? É possível ter uma equipe pequena, uma pessoa dedicada, sem a necessidade de ter um departamento inteiro dedicado a uma operação como essa. Óbvio, vai depender muito do tamanho da operação do cliente. Tá. Agora, você citou uma coisa muito importante, Gustavo, que a pessoa, ela, evidentemente, tem a opção de internalizar isso, de ter lá um funcionário, mas ela pode muito bem terceirizar essa operação, quer dizer, ter um escritório, ter uma agência de apoio para justamente, junto com ela, gerir essa operação, é isso? Perfeitamente. Hoje existem muitos pequenos e médios varejistas que atuam dessa maneira. Eles não contratam funcionários, eles não montam uma equipe, eles delegam as responsabilidades para empresas e agências que fazem esse trabalho com excelência. Ao invés de perderem tempo contratando, fazendo entrevista e às vezes contratando a pessoa errada, eles já preferem encurtar esse caminho, terceirizando a operação, por exemplo, contratando uma agência de marketing digital, contratando uma empresa que faça toda a operação do comércio eletrônico, contratando um operador logístico e assim sucessivamente para cada necessidade que ele venha a ter. Tá. E, Gustavo, uma outra grande dúvida, um ponto realmente de preocupação dos empreendedores, e aí não são só os pequenos, não, os grandes também, é que a gente sabe que logística é algo que, se não for bem pensado, bem estruturado, pode levar um negócio para o buraco, né? Perfeito. Então, aquele médio empreendedor, o pequeno empreendedor, ele fez isso que a gente está dizendo aqui, ele terceirizou essa parte de gerenciamento do seu comércio eletrônico, montou a sua loja virtual. Pois bem, ele vendeu o seu produto. A partir daí, qual avaliação você dá, qual conselho você dá para que ele consiga dar vazão, distribuição àquela venda que ele operou pelo comércio eletrônico? Excelente pergunta, Wilson. Quando eu vou atender um cliente, a primeira coisa que eu mostro para ele são os pilares de um comércio eletrônico, né? Vamos supor que o comércio eletrônico é uma casa e ele tem vários pilares de sustentação. E se um desses pilares falhar, a casa vai desabar. Ou seja, o comércio eletrônico não vai funcionar corretamente. E um desses pilares que eu costumo enfatizar é a logística. Se a logística não for bem feita, não existe operação de comércio eletrônico. É óbvio que os outros pilares também são importantes. O atendimento, o marketing, vendas, recurso humano, tecnologia, etc. Mas o pilar da logística é fundamental para uma operação de comércio eletrônico. Ou seja, quando ele estiver planejando a operação dele, uma das principais questões que ele vai ter que definir é como eu vou entregar esse produto para o meu consumidor
no menor tempo possível, com a melhor qualidade possível. Tá? E aí, obviamente, a gente está falando de empresas como Correios, a gente está falando de operadores logísticos, a gente está falando de empresas que fazem operações de full commerce, enfim, a gente tem hoje N opções no mercado para fazer uma boa operação logística. Lembrando, esse varejista, esse pequeno varejista que está entrando pelo comércio eletrônico, ele tem que olhar a questão logística com muito carinho. Tá? E uma coisa que eu costumo dizer também para os meus clientes e para os meus alunos é que quando você for contratar uma operação logística, muita gente costuma contratar com foco no preço da operação. Isso. Só que eles se esquecem de pensar que quem paga o frete é o consumidor. Ou seja, nós temos que contratar uma operação logística baseada nas necessidades do cliente, na necessidade do consumidor. E hoje nós temos muitas agências de correio, nós temos muitas operadoras logísticas, nós temos muitas empresas que operam com foco no cliente e não com foco no preço. Tá? E quando a gente fala em operar com foco no cliente, é atender as expectativas daquele consumidor em relação à logística. Ou seja, diversas modalidades de entrega, diversas opções de frete, se a gente pode confiar naquela operação logística, se aquela operação logística é segura, se o produto chega de forma íntegra na mão do consumidor. Está aqui o Parisi, que não nos deixa mentir, ele que é especialista em logística pode falar sobre isso muito mais do que eu. Tá? Mas o resumo da ópera é, quando você for contratar uma operação logística, ao invés de ter foco no preço, tenha foco no cliente, foco no serviço que vai ser prestado, porque ele é um dos principais pilares de uma operação de comércio eletrônico. Perfeito. Bom, o nosso público deve ter verificado que nós estamos tendo aqui uma aula magna, viu? Não é tão somente uma live, não. Parisi, nosso amigo Francisco Parisi, que é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo e, como o Gustavo muito bem ressaltou, é empresário do ramo de serviços e atua no campo da logística. Parisi, quais são, portanto, as suas considerações como empresário atuante no campo de logística, que está absolutamente ligado ao comércio eletrônico? Quais são suas dicas, quais são suas considerações finais sobre esse assunto, diante dessa necessidade agora, mais do que mandatória, mais do que premente, para o pequeno e médio empreendedor entrar no comércio eletrônico? Eu acho que o início de tudo é a organização. Os empresários, eles estão voltando agora, breve, de um período em que as suas atividades foram paralisadas e é necessário se reorganizarem. As equipes hoje estão dispersas, nem todo empresário está mantendo contato com as suas equipes e elas estão dispersas. Vão ter que reorganizar sua atividade mesmo antes de abrir a sua porta, mesmo antes de começar a sua operação. Eu acho que uma lista de todas as necessidades que ele precisa para ativar o comércio dele vai ser colocado em prática. Rever seus custos, rever sua equipe, a necessidade de um capital, qual a melhor opção no mercado para captar um recurso para a sua empresa. O governo tem realizado operações para salvar a pequena empresa, né, para mantê-la. Eu acho que eles têm que ter foco, escolher, não se desesperar e escolher. Na parte de logística, eu acredito que ele tem que procurar atender o cliente dele em primeiro lugar. O Gustavo falou que preço, valor não é tudo no momento. Às vezes o cliente ele vai querer escolher o menor valor, mas não é sempre o melhor serviço. O cliente dele, ele quer comprar e receber. A pessoa, quando faz a compra, ela já está ansiosa para receber o seu produto no menor tempo possível e dentro da integridade do produto. Não adianta você chegar lá, o produto todo arrebentado, todo quebrado, tudo mais. Então, o empresário que promover a venda do seu produto e for entregar para o seu cliente, ele tem que pensar desde a embalagem que ele vai usar para o seu produto, né? Se é um produto... Você vê, nem todos os Correios, o Correio principalmente, transporta objetos frágeis. Não adianta a pessoa escrever frágil lá, entendeu? Porque ela pode sofrer um dano no decorrer da entrega. Eu acho que a pessoa tem que, primeiro, promover pensar numa boa embalagem para o seu produto, escolher um bom parceiro
de logística, aquele que dá suporte, não é aquele que quer só o seu recurso, o seu negócio, ele dá um suporte para o cliente. As agências de correio hoje, sobretudo as agências franqueadas dos correios, elas dão esse suporte para os seus empresários, né? São empresários que estão lá há muitos anos e aprenderam a se desenvolver juntamente com essas agências. Eles cresceram em cima do trabalho que essas agências ofereceram. Eu acho que ele tem que estar focado na qualidade para o seu cliente. Eu acho que, entendendo que o seu cliente recebeu qualidade, ele vai retornar ao seu negócio e, logicamente, vai ser fidelizado. Eu penso que, dessa forma, a gente pode continuar a crescer. Nós podemos iniciar uma operação de comércio eletrônico. Quem ainda não começou, dá para começar hoje. O professor Gustavo ele tem todas as ferramentas aí. A própria Faculdade do Comércio tem cursos que ensinam o empresário que nunca atuou no comércio eletrônico como montar sua loja, como alavancar seus negócios. E eu te falo uma coisa, depois que o empresário ele entrar no comércio eletrônico, ele começar a ter atividade no comércio eletrônico, ele não larga mais, porque a facilidade que ele encontra de atender geograficamente várias regiões que ele nunca poderia atender é enorme. Imagine uma empresa que está situada num bairro e quer vender para outra cidade. Com o comércio eletrônico, ele faz isso a todo momento. Eu acho que o empresário tem que entender que o comércio eletrônico agora veio para ficar e ele tem que estar dentro desse canal de vendas. Com certeza. E olha só, Parisi e Gustavo, nós estamos vindo aqui numa crescente de conteúdo desde o início do nosso canal que permite ao pequeno e médio empreendedor, se ele conseguir absorver todo esse conteúdo, no seguinte sentido: no início nós falamos de crédito, né? Trouxemos aqui um grande especialista em crédito que falou as possibilidades através do Banco do Povo, através de fomento a Desenvolve SP, enfim, crédito para que o empresário possa se capitalizar nesse momento. Pois bem, esse é o primeiro passo. Segunda coisa, falamos sobre tributação. Houve agora a suspensão de uma série de tributos. Portanto, isso faz com que o empresário consiga também um pouquinho de caixa agora para continuar operando. Ok, falamos sobre questões trabalhistas. Existem alternativas para você também não liquidar, para você não anular o seu caixa. Somando tudo isso, é possível que o empresário tenha caixa para fazer um investimento em comércio eletrônico, criar a sua plataforma de loja virtual. O Gustavo acabou de mencionar que existe a possibilidade de você montar um comércio eletrônico a um baixo custo e rapidamente, portanto, você nem precisa ter tanto caixa assim para conseguir montar o seu comércio eletrônico. Então, minha gente, é isso. Nós temos aqui uma série de ferramentas, uma série de dicas para demonstrar a você que você pode se reinventar. Diante desse momento de complexidade, de turbulência, adaptabilidade é tudo, mas para se adaptar é importante que você se planeje, né? Que haja planejamento. E tudo isso que a gente vem falando aqui no nosso canal, absorva esse conteúdo, porque você vai verificar que é possível planejar e planejar de maneira sustentada, de maneira eficiente, não é? Então, gente, olha, eu agradeço enormemente a participação de vocês, tanto do professor Gustavo, que nos deu uma aula aqui extraordinária sobre essas alternativas de comércio eletrônico. Também agradeço enormemente ao nosso vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, Francisco Parisi, que também trouxe considerações muitíssimo válidas, muitíssimo importantes, ressaltando que a Associação Comercial de São Paulo, que é mantenedora da Faculdade do Comércio, agora nós temos um curso de comércio eletrônico com o professor Gustavo Ehrlichman para ensiná-lo rapidamente, em um curso de 10 horas, como é que se monta um comércio eletrônico rapidamente a um baixo custo. Façam uso disso, só basta entrar no site da Faculdade do Comércio de São Paulo, na aba de cursos livres, né? Temos todas as nossas distritais da Associação Comercial de São Paulo dando todo o apoio para a ativação dessas ferramentas digitais. Portanto, vocês têm tudo à disposição para dar essa virada, para se reinventar e entrarem nesse grande mercado, que é o mercado digital.
Curtam a nossa página, curtam os nossos vídeos, queremos vocês sempre conosco. Parise e Gustavo, muitíssimo obrigado e teremos na semana que vem novas lives tratando de assuntos de suma importância para você superar da maneira mais inteligente possível esse momento de turbulência. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Obrigado. Obrigado, bom final de semana. Obrigado, bom final de semana a todos também.